Chegamos ao capítulo 17 do livro do Eclesiástico, e aqui nos diz Jesus ben Siraque: aos arrependidos Deus concede o caminho de regresso e conforta aqueles que perderam a esperança e lhes dá a alegria da verdade. Este versículo é maravilhoso, porque ele mostra a ação da misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, aos arrependidos, Deus concede o caminho de regresso. Ou seja, é Deus que concede o dom do arrependimento. De certo modo, nós deveríamos entender que quando nós nos arrependemos, nós já estamos sendo perdoados, porque a graça do arrependimento precede o nosso arrependimento. É um dom que Deus nos dá. Aos arrependidos, Deus concede o caminho de regresso e conforta aqueles que perderam a esperança. Então, quando nós cometemos um pecado grave, nós perdemos a caridade, no sentido de que o nosso amor a Deus se demonstrou ser frágil, ser imperfeito e até inexistente no caso dos pecados graves, porque preferimos um bem criado a Deus. Mas nós não perdemos a fé nem a esperança, porque graças à fé e à esperança nós podemos recuperar a caridade. Mas ele diz que Deus conforta aqueles que perderam a esperança. Ou seja, depois do pecado nós podemos cair numa certa lamúria, num certo pessimismo interior, pensando, não, mas poxa vida, eu acho que não tem jeito para mim, não tem possibilidade de salvação para mim, porque eu sou muito ruim, etc. Nós olhamos para nós. E o demônio, como é acusador, fica apontando o dedo em nossa cara e tentando nos jogar ao desespero. Mas Deus fortalece os que perderam a esperança e lhes dá a alegria da verdade. A alegria da verdade é a alegria de nós sabermos que somos pecadores e, a partir do pecado, descermos para a nossa condição humilde e indigente. É a alegria de ser humilde na presença de Deus. Ou seja, o demônio não vence quando o homem peca e se arrepende. A graça foi buscá-lo. A graça o fortaleceu para que ele não perdesse a esperança. E mais, a própria graça de Deus faz com que o pecador use o pecado com o qual ele ofendeu a Deus como um instrumento para que ele mesmo se humilhe e, portanto, desça para uma condição muito mais profunda, mais verdadeira, mais espiritual, que será para ele a condição para receber muitas outras graças. Volta ao Senhor e deixa os teus pecados. Suplica em sua presença e diminui as tuas ofensas. Mais uma vez, o autor descreve a ação da graça. Dessa vez, da graça que nos livra dos pecados que nós ainda não cometemos. Volta ao Senhor, é a conversão. Ou seja, quando nós estamos sendo tentados, nós olhamos na direção oposta a Deus, olhamos na direção do pecado. Mas ele diz, volta ao Senhor e deixa os teus pecados. Suplica em sua presença e diminui as tuas ofensas. Ou seja, nós só conseguimos vencer o pecado pela oração.
Não há outro caminho. Nós não somos pelagianos. Os pelagianos não acreditavam na graça de Deus, acreditavam que tudo era resultante do esforço humano. Os semi-pelagianos acreditam que nós conseguimos sair do pecado porque essa saída, em parte, é dada por Deus e, em parte, é feita pelo homem. Não é a doutrina católica. A doutrina católica é que nós só podemos sair do pecado com a graça de Deus. Então eu tenho que suplicar. E é o que nós fazemos cada vez que rezamos o Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Ou quando nós rezamos a Ave Maria: rogai por nós pecadores. Nós estamos suplicando, pedindo a Deus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que nós deixemos o pecado. Nós, muitas vezes, não conseguimos deixar o pecado porque nós não rezamos para isso. Nós rezamos para outras coisas. Nós pedimos para Deus nos ajudar a conseguir um emprego, para Ele nos dar saúde, para Ele nos dar sem mais lá que bem perecível, né? Quando, na verdade, se nós pedíssemos, Ele nos daria. Porque Ele mesmo diz: pedi e dar-se-vos-á. Mais uma vez, volta ao Altíssimo, desvia-te da injustiça e detesta firmemente a iniquidade. Mais uma vez, é algo que só Deus pode nos conceder, que é a detestação do pecado, que os santos tinham. O homem, quando ainda é imperfeito, ele olha para o pecado e se sente atraído por ele. Quando o homem passa pelas diversas purificações às quais a graça de Deus nos vai submetendo ao longo da vida espiritual, ao invés de se sentir atraído, ele passa a detestar o pecado, a ter um verdadeiro ódio, uma verdadeira aversão ao pecado. E é importante isso. Algumas pessoas são muito ingênuas quando falam da natureza humana, achando que nós temos que ter no nosso coração apenas sentimentos positivos, de amor. O problema é que na criação, que é ambivalente, ambígua, em que nós temos a mistura entre luz e trevas, zonas de sombra, zonas de claro e escuro. Então, a caridade divina precisa ser acompanhada de uma detestação àquilo que se lhe opõe, ou seja, ao pecado. Mas só Deus pode nos conceder isso. Então nós temos que pedir-lhe: Senhor, dai-me uma detestação radical do pecado. Não do pecador, do pecado. Daquilo que ofende a Deus. Conhece a justiça e os juízos de Deus e permanece constante no estado em que Ele te colocou e na oração ao Deus Altíssimo. Aqui é quando o homem entra na vida espiritual. Conhece a justiça e os juízos de Deus, ou seja, medita na lei de Deus e permanece constante no estado em que Ele te colocou, ou seja, na oração ao Deus Altíssimo. É a perseverança na caridade. Santo Afonso sempre, nas suas meditações, faz esse duplo movimento. De um lado, de súplica, pedindo a Deus que nos livre do pecado, que nos perdoe, que nos conceda a graça
de abandonar os nossos erros e depois a graça de perseverar no amor de Deus, perseverar na oração, perseverar na vida espiritual que nós impetramos do Senhor. Anda na companhia do povo santo, com aqueles que vivem e proclamam a glória de Deus. Ou seja, não tem como perseverar na oração, na vida espiritual, andando com pessoas que não querem a Deus, não o buscam. Anda na companhia do povo santo. O povo santo aqui deve ser interpretado como um povo consagrado, o povo que está entregue a Deus, que se dedicou a Deus, ou seja, aquelas pessoas que levam a vida espiritual a sério. Anda com esses. Anda com pessoas que são melhores do que você. É interessante que, quando nós lemos a vida dos santos, todo santo tem um santo por trás. E todo santo conheceu a vários santos. E é assim que funciona. Nós, nessa curta vida que Deus nos deu, temos que andar com pessoas melhores do que nós, para que elas nos ensinem a crescer na intimidade divina. É por isso que ele diz na sequência: não te demore no erro dos ímpios. Ou seja, eu não posso ser tardo para me arrepender, eu tenho que ser célere no arrependimento. Louva a Deus antes da morte. O morto, como quem não existe, já não louva. Louva a Deus enquanto vives. Glorifica-o enquanto tens vida e saúde. Louva a Deus e glorifica-o nas suas misericórdias. Nós precisamos muito aproveitar o resto de vida que Deus nos deu para amá-lo, para louvá-lo, para glorificá-lo, para servi-lo. Porque nós já o ofendemos demais. Nós já perdemos muito tempo. O tempo que nos resta, nós não sabemos quanto é. Nós temos que ocupá-lo com um único objetivo. Marta, Marta, andas dispersa, agitada, por causa de muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Nós temos que buscar a Cristo. Buscar ao Senhor com todo o nosso coração, amá-lo de maneira fervorosa, íntima. Essa tem que ser a nossa obsessão. Porque nós não sabemos quanto tempo nos resta. Depois de mortos, nós não poderemos merecer nada. Depois da morte vem o juízo, como diz o autor da carta aos Hebreus. Depois da morte só nos toca receber a justa remuneração pelas nossas obras, boas ou más. É agora que nós temos que nos ocupar em amar Cristo fervorosamente, em nos prostrar, em pedir a Deus que nos perdoe. Deus tem misericórdia de nós. Eu não quero morrer nos meus pecados. Eu quero morrer amando o teu Filho, correspondendo a esse amor extraordinário que Ele tem por nós, ao ter se entregado e dado a sua vida em nosso lugar. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o seu perdão para com todos aqueles que a Ele se convertem, que a Ele se voltam. Deus jamais nega a sua misericórdia. Esse refrão que o Papa Francisco repete com tanta frequência: Deus não se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. É isso. Nós precisamos olhar para a misericórdia de Deus como um grande incentivo à nossa conversão
diária. Já estamos na antevéspera do início da Quaresma, em que buscaremos mais uma vez a nossa conversão. Que nós peçamos ao Senhor a graça de vivermos esse tempo quaresmal com verdadeiro desejo de uma vida nova. Somente a graça de Cristo pode nos mover. Então que Ele nos mova. Já que a sua misericórdia é tão grande, que Ele nos empurre, nos impulsione, Ele pega essa nossa vontade fraca e a energize desde dentro. Ele toma essa nossa inteligência tão frágil, ilumine com a luz da sua verdade. Que o Senhor nos leve a isso que Jesus Ben Sirac aqui chama de alegria da verdade. Aquela posição humilde de quem sabe que depende de Deus para dar até o mais mínimo passo.